Estúdios Conto um Conto apresentam de Cairo Gouveia, O Híbrido de Gala. Capítulo 1. Caça. Tinha nevado somente o suficiente para atingir as copas dos pinheiros de branco e cobrir a relva com uma fina camada de gelo. A neve cedia sobre os passos de Karka e de seu irmão Briggs Greenward. Eles caçavam juntos desde a noite passada e, talvez, se existisse algum amor fraternal entre os dois para entretê-los, tal empreitada não seria tão cansativa. Briggs era alto, de cabelos louros, longos e ondulados, e olhos escuros emoldurados por olheiras fundas. Cultivava uma barba comprida, trançada, com faixas de tecido vermelho. O mesmo tipo de tecido fazia uma volta em sua cabeça na altura da testa, garantindo parte dos cabelos longe dos olhos. Trajava um conjunto de roupas de frio composto por calça de lã marrom, camisão bege do mesmo material que descia até a metade das coxas e era presa por um cinto de couro, botas feitas de barriga de búfalo e um manto de pele de lobo sobre as costas, no qual guardava um arco longo e uma aljava. Na cintura, levava um machado ao lado direito, para facilitar o saque, e um cantil ao lado esquerdo. A neve cobriu todo o rastro do sabre. O que era fácil antes agora se tornou um estorvo. Como vamos rastreá-lo agora? Karka deu de ombros. De fato, tornara-se bem mais difícil encontrar evidências dos passos da fera. Mas ainda não era um desafio à altura dele. Os sabres eram felinos pesados, deixavam pegadas fundas e óbvias. Mesmo que os desenhos de seus pés não fossem tão característicos, seus padrões de caminhada os entregariam. Ao andar, as patas da frente se alternavam de forma oposta às de trás e, ao correr, as dianteiras sempre atingiam primeiro o chão. Bem diferente do único animal da região com patas de tamanhos parecidos com as de um felino, o urso, que andava jogando primeiro as duas patas de um dos flancos do corpo para depois mover o pá do outro lado. Além disso, havia o cheiro. Os sabres enterravam seus dejetos para que o cheiro não atraísse predadores, mas mesmo assim era um fedor fácil de se detectar quando o trabalho não era executado direito. Karka era um bom rastreador e o seu olfato era extremamente aguçado, fruto de seu sangue mestiço. Quanto a isso, você não precisa se preocupar, hein? As pegadas podem ter sumido, mas logo as encontraremos e quando isso acontecer, será mais fácil de segui-las do que... É impossível mascarar seus rastros quando o chão de neve cede a mais leve peso. O híbrido era quase tão alto quanto o seu irmão humano. Tinha o cabelo negro arrumado com uma trança longa que descia até o meio das costas. Uma barba cheia, sobrancelhas largas e angulares, dando uma expressão severa ao rosto mesmo quando tentava ser amigável. Era musculoso e ainda mais forte do que aparentava. O sangue troll correndo em suas veias lhe rendia características muito distintas. Suas íris eram grandes, tornavam seus olhos totalmente negros. Eram ideais para se enxergar no escuro. Tinha supercílios grosseiros e a testa tomada de veias saltadas. A pele era branca, quase azulada. Os pelos do corpo eram grisalhos e dos dedos brotavam garras grossas, projeções dos próprios ossos. Era resistente ao frio e por isso andava de peito nu. Usava apenas uma calça e braçadeiras de couro, botas de cano alto
um machado pendurado na cintura e outro acomodado na mão direita. Tinha tatuado pelas costas, ombros e parte externa dos braços símbolos tribais em vermelho relativos ao seu augúrio, característica intrínseca do indivíduo e relativa ao momento do seu nascimento. Ao contrário do outro Grimoire, Karka não tinha nenhuma cicatriz pelo corpo. Você parece muito confiante. Havia um desdém no tom de Briggs. Não duvido que você esteja nos levando para o nada. Quem sabe até já sejamos caça ao invés de caçador. Eu estou longe de ser um dos melhores rastreadores, mas o meu nariz não me engana. Ele havia sentido o cheiro de urina do sabre. Devemos seguir para o leste, em direção à planície. Confie em mim, e levaremos o prêmio para casa. A vila de Gar, onde vivia a tribo dos irmãos, passava por um inverno longo e rigoroso. Estava difícil obter o sustento através da agricultura. Lord Altar Grimoire, pai biológico de Briggs, decidiu então criar uma competição para melhorar o resultado das incursões dos caçadores e incentivar a ousadia de seus homens. Propôs ele um festejo em homenagem àqueles que trouxessem os melhores espécimes, o rito de glória entre o povo guerreiro. Todos esperavam muito dos filhos do chefe, e eles bem sabiam que deveriam corresponder à expectativa. Sem muito mais conversas, ambos seguiram para o leste. Caminharam entre as árvores de uma floresta de pinheiros, o céu claro e o vento fraco, juntos a uma paisagem que começava a tomar cor à medida que o sol derretia a neve. Traziam conforto e tranquilidade. Depois de passar tanto tempo em alerta, aparentemente sem motivo, começaram a sentir uma falsa sensação de segurança. E após cerca de 2 horas, encontraram o que queriam. Veja, Briggs, uma banada. Karka ficou animado. Búfalos preenchiam a paisagem da planície. Pastavam tranquilamente pelos campos de grama baixa. Grandes montanhas azuladas e de topo esbranquiçado cerravam a paisagem ao longe. A floresta por onde andaram durante as últimas horas acabara naquele ponto. E margeava os campos pela esquerda até terminar fora do alcance da vista dos dois. Já faz muito tempo que eu não via tantos reunidos, respondeu Briggs. Vai ser bom provar carne. Já não aguento mais comer esses malditos peões. Ambos haviam saído de Gar sem nenhuma provisão, já que precisavam armazenar a fome que crescia no lugar. Quiseram dar exemplo. Pretendiam se alimentar apenas do que encontrassem durante a caça, o que acabou se resumindo a pinhões caídos de grandes araucárias. Eram apetitosos, mas precisavam ser assados. Felizmente, as próprias folhas secas das árvores eram boas substitutas da lenha. Karka odiava pinhões. Seu lado troll clamava por carne, mas comia sem protestar. Já Briggs gostava, mas parecia gostar ainda mais de reclamar. Nossa caçada acabou, então. Um búfalo desses tem muito mais a se aproveitar do que um sabre, e é uma caçada bem menos perigosa, disse Karka, com um senso de urgência. Queria voltar à vila e avisar a todos, matar o máximo de búfalos possível e tirar o melhor proveito da situação. Não seja covarde, ralhou o irmão. Nós estamos aqui só pela comida, você sabe. Imagine quanta desonra seria voltar com a carne de um animal tão ordinário. Um bicho que mal oferece desafio para um caçador experiente. Você ainda está pensando na competição? Deve pensar em outros detalhes também. Não estamos preparados para caçar um sabre. Quando achamos os rastros, você se empolgou e eu concordei por não parecer haver uma opção melhor. Mas aqui está ela, preenchendo nossa vista. Sempre podemos voltar e matar búfalos. Até uma criança pode seguir os rastros de uma manada. Mas o sabre, com certeza, irá nos render boas histórias. As tavernas irão ecoar nossos nomes por tempos. Briggs era o filho mais velho do chefe, o primogênito, mas era Karka a quem o povo mais gostava.
Por séculos, homens e trolls eram inimigos. Quando o Karka foi encontrado por um comerciante, ainda bebê e levado até Gar, esse ódio entre as raças não era diferente. Altark o acolheu sem pestanejar, e a população o ouviu quando ele defendeu a criança. Todos passaram a acreditar que aquele encontro não fora por acaso, que o menino era meio troll. Ele poderia proteger a vila, para que os trolls os deixassem em paz, e que talvez, algum dia, Karka tivesse alguma participação no que poderia ser uma trégua. Os feitos de coragem e força do filho adotivo do chefe fizeram até mesmo os melhores guerreiros o admirarem e as mais belas jovens o desejarem. Ninguém se importava com a sua aparência ou descendência, o julgavam por suas ações. Seu irmão não gostava nada disso. Se você tem um desafio, me deixe. Eu mesmo posso caçá-lo. Briggs começava a se irritar. Que seja então. Vamos atrás da sua fera. Mas se não encontrarmos mais pista, não perderemos tempo. Abatemos o primeiro búfalo e levamos o quanto pudermos. O louro concordou, meneando a cabeça. Não demorou muito tempo para que o meio troll achasse uma nova pista. Sentiu de longe o cheiro de sangue. A sensação de segurança se foi num instante. Ele se pôs em movimento e o irmão o seguiu. Quando estavam mais perto, tomaram uma postura furtiva. Não chegaram a deixar a floresta e logo encontraram uma carcaça de búfalo entre as árvores. A abertura na barriga do animal revelava o seu interior, agora quase vazio. A parte do que sobrara das tripas ainda estava espalhada pelo chão, perto do corpo. No pescoço, 2 furos atravessavam a garganta. Briggs estava pronto para a batalha. Olhava para os lados sempre que podia, imaginando que o sabre poderia pular de trás das moitas a qualquer momento e abreviar as suas vidas. O corpo está rígido, o sangue está seco em vários pontos. Karka concluiu após um rápido exame. Procurou rastros e os encontrou. Não acho que o dono dessas pegadas ainda esteja por aqui. Ele apontou para as marcas no chão e as examinou. Estavam perto de seu alvo. Sem perder tempo, ele se pôs em marcha. Briggs sacou o seu arco e o seguiu por trás enquanto o híbrido falava. Irmão, vamos analisar a situação. Teremos provavelmente que preparar algumas armadilhas. Não será uma boa ideia enfrentar a fera de frente. Caso consigamos surpreendê-la, iremos confiar no seu arco. Terá que ser um tiro certeiro. Não poderia ajudá-lo muito com esses machados. Se eu soubesse antes que nosso alvo seria esse, teria trazido uma lança. Não se preocupe com isso. Faça sua parte, que eu faço a minha. Após tempo o suficiente para cansarem, encontraram as últimas pegadas. Levaram até a subida de um barranco, onde surgia uma toca entre as raízes das árvores coníferas que cresciam acima. Observavam de longe, planejando. Está aí dentro. Se não estiver, ainda virá. Eu sinto o cheiro. A fera está em casa. O meio troll começou a planejar as armadilhas a serem implantadas, e Briggs estava preparado para atirar. Nenhum sequer ousou cogitar a possibilidade de entrar na toca. Ao notar a mira do irmão, o caçula interveio sussurrando. Me ouça, irmão. A chance de derrubar um monstro desse com apenas uma flecha é mínima. Temos que prender-lhe uma armadilha. Garantir que não nos arriscaremos mais do que já estamos nos arriscando. Eu não preciso te ouvir. Sei bem o que eu estou fazendo. Sou melhor arqueiro do que você jamais será. Não me preocupo porque confio no meu tiro. Se você confiasse também, não teria tanto receio. E era verdade. Briggs era um ótimo arqueiro. Ganhara diversas competições em Gar e até mesmo em vilas próximas. Apesar disso, ficou sabendo que muitas vezes era chamado de covarde pelas costas. Diziam que guerreiros de verdade encaravam seus inimigos de frente e não usavam armas de covardes.
ele evitava usar o arco em batalha, justamente para evitar tais comentários. Mas aproveitava para usá-la durante a caça, já que era comum a todos. Sabendo que não havia como convencer o irmão sem insultá-lo, Karka aqueceu. Imaginou o que poderia fazer antes que a fera resolvesse sair. Se tivesse sorte, teria horas para colocar os planos em prática. Com o cair da noite se aproximando, quem sabe poderia até ter outro dia de prazo, já que os sabres tinham hábitos diurnos. Infelizmente, não queria deixar o irmão sozinho na iminência de um embate. Enquanto raciocinava, ouviu um barulho vindo por trás. De trás de uma árvore, entre o mato alto, surgiu a fera. Uma enorme silhueta de pelos claros como os de uma leoa, corpo grande e musculoso. Era maior do que um tigre, e a cabeça era larga como a de um urso. Da boca cheia de dentes se destacavam 2 caninos enormes do tamanho de sabres. Silenciosa, vinha furtivamente e quando o Karka se virou para encará-la, ela atacou, adiantando as pernas traseiras para o impulso e saltando em direção ao meio troll que estava mais próximo. Ao invés de tentar desviar, o híbrido se preparou para receber o ataque. Fixou as pernas no chão, tentando ter o melhor apoio possível para não cair. Levantou o braço direito dobrado em direção à garganta da fera e o braço esquerdo mais baixo, preparado para segurar. E naquele momento, o que falava mais alto era o seu instinto. O híbrido buscava proteger a si e ao irmão. Já o sabre buscava matar como estava acostumado, almejando o pescoço. A fera estava acostumada a caçar herbívoros quadrúpedes que preferiam fugir a reagir. Buscava sempre um bote que garantisse prender a garganta da vítima entre suas presas para matá-la sufocada. Apesar de ter força mais do que o suficiente para quebrar a coluna de um búfalo apenas com uma mordida, o animal evitava morder ossos para não arriscar quebrar suas grandes presas. E os dois trombaram. O felino pesava quase 5 vezes mais do que o seu rival, mas mesmo assim não conseguiu derrubá-lo. O meio-homem recebeu um impacto maciço, mas não se moveu do lugar graças à sua força sobre-humana. Seu antebraço encaixou no pescoço da fera como ele esperava, e sua mão esquerda agarrou a barriga do monstro, empurrando, tentando impedir seu avanço. Por sua vez, o sabre retomou o apoio das pernas traseiras. Agarrou o inimigo pelas costas enquanto tentava puxá-lo para mais próximo da boca. Com um braço em seu pescoço, asfixiava quando usava demasiada força com a cabeça para tentar alcançar Karka. Apesar da força imensa, não conseguia apoio para puxar. Suas garras entravam fundo na carne, mas a desfiava com muita facilidade, forçando o monstro a mover a pata de lugar para tentar agarrá-lo de novo. Briz, enfim, teve sua atenção voltada para o combate. A adrenalina invadiu suas veias, fazendo um calafrio atravessar seu peito. Diferente do irmão, foi pego de surpresa e demorou alguns segundos para pôr as emoções em ordem. Quando tudo começou a fazer sentido, viu o irmão de costas, sendo trucidado enquanto segurava o monstro em pé. O sangue escorria absurdamente, tingindo a grama de vermelho, enquanto seu dono gritava de dor. O Gariano finalmente se pôs de pé e retesou o arco buscando o alvo, boa parte encoberto pelo híbrido. Karka tentava jogar a criatura de lado, mas ela era forte demais. Ele estava usando toda a força que tinha simplesmente para tentar evitar que ela mordesse sua cabeça. Sentia a baforada quente no rosto e ouvia nitidamente os sons de rugido e bater de dentes. As costas estavam quentes, cobertas de sangue. A dor era lancinante. Ele não iria aguentar por muito mais tempo.
Se pelo menos pudesse liberar uma mão para alcançar o machado, talvez pudesse encerrar a luta com uma vitória. Suas próprias garras mal entravam nos músculos do monstro. Enquanto tentava pensar em meio ao desespero, sentiu uma das dores em suas costas atravessarem o seu tórax. Uma flecha brotava de seu próprio peito e entrava na barriga do sabre. Machucado, o felino recuara. Karka desabou para o lado, podendo agora ver a ponta metálica da seta banhada em um misto do seu sangue e do animal. Seus pulmões começaram a encher-se de líquido e fazendo-o sufocar e ter aquela sensação de que morreria afogado. A dor não foi suficiente para ferir gravemente o felino, mas foi o suficiente para intimidá-lo. Agora, com o irmão no chão, Briggs tinha a melhor chance de acertar. Enquanto o sabre se recobrava, tentando entender o que o atingira, o louro carregou, apontou e atirou outra flecha, que cortou o ar em direção ao seu alvo. Errou a cabeça da fera, mas acertou em seu ombro, arrancando um urro de dor. Outra flecha voou pouco tempo depois e teve mais sucesso, atingindo o olho da criatura, derrubando-a e calando-a para sempre. Enquanto um se contorcia de dor no chão, o outro comemorava, sem se preocupar com o irmão. Briggs se aproximou do corpo do sabre, sacou a faca que estava escondida dentro da bota e começou a esfolá-lo. Ria sonoramente enquanto fazia, visivelmente feliz. Karka cuspia sangue e entre uma tosse e outra reclamou: Você atirou em mim, Briggs! Você atirou em mim! Ora, cale-se! Devo ter salvado sua vida. Logo será de pé, você sabe. Os cortes nas costas do meio-troll estavam quase fechados. Lentamente, toda a pele e músculos eram renovados. Karka herdara o mais poderoso dom dos trolls, a regeneração. Todo troll era considerado praticamente imortal, capaz de curar qualquer tipo de dano com velocidade absurda. A única vulnerabilidade da raça era o fogo. O dano da flecha também sarou rápido, em questão de segundos. O que demorou mais foi expelir todo o sangue que havia se acumulado no pulmão. Em menos de 1 minuto, ele estaria totalmente curado. Apenas as tatuagens continuariam danificadas, guardando a memória do embate. Por que não atirou na fera? Por que não mirou na cabeça dela? Apesar de não poder morrer pelos tipos de dano que sofreu, ainda sentia toda a dor e trauma relativos a eles. Você estava na frente. Para de reclamar. Deu certo, não deu? Briggs parecia se divertir com o diálogo e seu irmão lutava para conter a fúria. Algum tempo depois, Karka estava de pé, curado, e o sabre já tinha boa parte do couro removido. Faminto, graças à energia gasta com a recuperação, o híbrido se aproximou do corpo e mordeu a barriga, já sem pele. Começou a comer como faz qualquer animal carnívoro. O sangue enrubesceu sua face e Briggs o olhou com desgosto. Pensou em reclamar, dizer que a carne era para ser levada e dividida com a tribo, mas sabia que o irmão estava com os nervos à flor da pele e resolveu não abusar da sorte. Depois de comer o suficiente e se acalmar, Karka lembrou-se do cheiro que sentiu na toca. Devia haver outro sabre por ali. Eles fizeram demasiado barulho e o cheiro de sangue estava por toda parte. Não tinham muitas opções além de tentar serem objetivos. O corpo era muito pesado para ser arrastado por muito tempo. O híbrido tentou ajudar o irmão a esfolar e cortar a fera em pedaços. Briggs queria vestir a pele como um troféu e o fez assim que pôde.
Preservou também parte do crânio do bicho para usar sobre a cabeça. O sangue, ainda fresco, encharcou parte de suas roupas. Os irmãos então rumaram de volta para Gar. Cada um carregava mais de 100 quilos de carne e ossos sobre os ombros. O corpo foi partido no meio para que um ficasse com as patas dianteiras e o outro com as traseiras. E assim, podia segurar nas patas apoiadas nos ombros para sustentar o resto do peso nas costas. A viagem de volta foi castigante, principalmente para Briggs, que solicitava paradas constantes para descansar. No outro dia, chegaram a Gar, onde foram muito bem recebidos. Porém, não demorou para que descobrissem que haviam perdido a competição. Um grupo de pescadores experientes havia conseguido caçar uma orca, mais conhecida como a baleia assassina, um animal com muito mais carne e que não morreria apenas com algumas flechadas. Fim do capítulo 1. O híbrido de Gar. Oi pessoal, meu nome é Caio Gouveia, eu sou autor do Híbrido de Gar e de alguns outros contos aqui do canal. Queria agradecer a vocês por terem ouvido o primeiro capítulo do meu livro e queria convidar vocês a conhecer o resto da história de Karka. É uma história que se passa em um cenário fantástico que remete à Escandinávia da era viking. Cansado de superar os desafios feitos para os humanos, o híbrido busca se provar um guerreiro digno de seu totem, o urso. Tentando controlar a fúria bestial catalisada pelo seu sangue troll, tudo muda quando ele é levado a executar um ato hediondo e sem volta. Como se não bastasse, tudo que lhe é importante é tirado violentamente, obrigando a trilhar um caminho de sangue e vingança. Com seu destino ligado ao de dois povos em guerra, Karka vai ter que superar os traumas e escolher entre ceder à fúria ou crescer além disso e ser a pessoa que sempre almejou ser. Em meio a esse contexto de diferentes raças e preconceito que existe entre elas, a obra vai te apresentar uma nova visão sobre os trolls do folclore escandinavo. Divididos entre 4 espécies, eles são explorados não só como monstros e vilões, mas também como seres com culturas únicas e sociedades bem organizadas. O protagonista, sendo um híbrido, se encaixa exatamente no conflito entre os homens e os trolls, sofrendo racismo e lutando para se destacar em ambos os mundos. O livro está disponível em suas versões física e digital, inclusive gratuito para quem tem acesso ao Kindle Unlimited. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, principalmente por terem chegado aqui até o final do vídeo, e eu adoraria saber o que cada um achou, então deixa aqui teu comentário, me diz o que você achou, eu adoraria esse feedback. Vou estar lendo cada um deles, respondendo, e é isso. Então até mais pessoal, até a próxima, até o próximo conto aqui no canal, hein? Caso queiram ter na casa de vocês a obra inteira e conhecer essa instigante história de Karka e Briggs, o seu irmão, é o tipo de história que eu gostaria de ter em casa. Na descrição do vídeo existe um link para que você possa garantir a sua obra. Meus agradecimentos a todos os ouvintes e a todos que seguirem o autor em suas redes sociais. E aproveitando para agradecê-lo também pela obra e pela oportunidade. Até a próxima.